A passagem de hoje é Gênesis 33, 11. Vamos ler juntos. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não. Se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou. Amém. Com o título A Graça Concedida por Deus, compartilharei a palavra de Deus nesta manhã. Jacó teve um profundo encontro com Deus, junto ao ribeiro de Jaboque. Este encontro transformou completamente a sua vida. Jacó era alguém que detestava confrontos, e sempre os evitava. Depois de lutar com Deus e encará-lo, Jacó ganhou a força para enfrentar os seus problemas sem fugir, e também a força para encarar a si mesmo. Na passagem de hoje, os irmãos finalmente se reencontram. Nesta cena, encontramos um Jacó completamente transformado. Vamos ler juntos os versículos 2 e 3. Leiamos juntos. Pôs à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia com seus filhos, e por último, Raquel com José. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Amém. Vocês perceberam o que mudou em Jacó? Se compararmos a posição de Jacó na passagem de ontem com a de hoje, podemos ver que ele está num lugar completamente diferente. Ontem, ele havia colocado a sua família e os seus rebanhos na frente, enquanto ele mesmo ficava para trás. Mas na passagem de hoje, Jacó está a caminhar à frente de todo o grupo. No versículo 3 está escrito: Ele mesmo passou à frente. É assim que a posição de Jacó é descrita. Jacó, que estava na retaguarda, pronto para fugir a qualquer momento, tentando salvar a própria pele, agora é o Jacó que avança na frente de todos. Entre essas duas imagens, o que existe é a experiência de Peniel. Depois de viver a experiência de Peniel, Jacó confessou: Vi a Deus face a face e, contudo, a minha vida foi poupada. Essa experiência de sobreviver ao encontro com Deus fez com que o encontro com Esaú já não fosse assustador. A pessoa que só pensava em fugir pela retaguarda tornou-se uma pessoa corajosa que avança na frente de todos. É por isso que ter um encontro profundo com Deus é tão importante. A situação em si não mudou. É a mesma. Esaú vinha com 400 homens. A experiência de Peniel não reduziu os 400 homens para 200, nem para 50. A situação de ter de encontrar Esaú, o seu irmão gêmeo que antes queria matá-lo, essa situação permanece exatamente a mesma. Contudo, naquela situação, a atitude de Jacó mudou. Como o coração de Jacó mudou, o lugar onde ele se posicionou também mudou. A vida antes e depois de um encontro profundo com Deus pode mudar desta forma. Esse Jacó transformado finalmente encontrou o seu irmão. Inesperadamente,
o encontro dos irmãos aconteceu de forma pacífica. Vamos ler juntos o versículo 4. Versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do seu pescoço, beijou-o, e ambos choraram. Amém. Embora fosse um encontro que o fez perder o sono de medo, ao contrário do esperado, ele desenrolou-se de forma comovente. Neste reencontro, não há vestígios dos ressentimentos do passado. Apenas a profunda emoção e o amor entre irmãos que se reencontram depois de muito tempo são evidentes. Os dois irmãos, que se encontraram depois de 20 anos, estão a abraçar-se, a beijar-se e a chorar juntos. Olhando apenas para esta cena, para o que os dois irmãos estão a fazer agora, parece que não teria havido necessidade de Jacó ter passado a noite inteira em claro no ribeiro de Jaboque. Parece que não teria havido necessidade de ter lutado tanto. Parece que não haveria motivo para ficar tão amedrontado e aflito ao ouvir que Esaú vinha com 400 homens. Amados, quando Deus intervém, é isto que acontece. Ele faz-nos sentir: eu precisava mesmo de ter feito aquilo? Precisava de me preocupar tanto assim? Precisava de ter tanta ansiedade? Precisava de perder o sono, a lutar com aquele problema daquela maneira? Quando encontramos Deus profundamente, é isto que acontece. Aqui vemos um padrão de comportamento humano. Esse padrão é a preocupação. As pessoas preocupam-se com o que vai acontecer no futuro. Preocupando-se, perdem o sono. Preocupando-se, elaboram planos humanos, pensando nisto e naquilo. Quem colocar na frente? Quem colocar depois? Onde devo ficar? Elas acabam a pensar nessas coisas. Muitas vezes passam a noite inteira a fazer isso. No entanto, a maioria das coisas com que nos preocupamos, na verdade, não acontece. Até mesmo pessoas que não creem em Deus confessam isto. As preocupações que temos raramente se concretizam. Mas nós que cremos em Deus, confessamos de outra forma. Deus impede que as nossas preocupações se concretizem. Deus impede que as nossas preocupações se concretizem. Vocês creem nisto? É assim que Deus age. Quando Labão, furioso, perseguiu o grupo de Jacó, acusando-o de o ter enganado e fugido, Deus apareceu a Labão num sonho. E Deus ordenou severamente a Labão: não digas nada a Jacó, nem bem, nem mal. Quando Labão encontrou Jacó, contou-lhe como Deus lhe tinha aparecido em sonho, acalmou a sua raiva, fez uma aliança com Jacó e deixou-o partir. Foi Deus quem resolveu o problema entre Labão e Jacó. Quando Deus intervém, os problemas são resolvidos. Ele faz-nos pensar: quando foi que isto aconteceu? Por que motivo me preocupei? Porque tive tanta ansiedade. A cena do encontro com Esaú na passagem de hoje é a mesma. Ao ouvir a notícia de que Jacó estava a voltar, Esaú foi ao seu encontro. Ele não foi sozinho. Trouxe 400 homens com ele. Estes 400 homens claramente não eram uma multidão para dar as boas-vindas a Jacó. No início, quando partiu, Esaú certamente deve ter pensado em retaliação ou vingança. Contudo, no caminho, o seu coração mudou. Assim como o coração de Labão mudou enquanto ele perseguia Jacó, o coração de Esaú também deve ter mudado no caminho para encontrar Jacó. A razão, podemos supor, é que, assim como com Labão, Deus interveio diretamente junto de Esaú. O mesmo Deus que permitiu que as coisas com Labão terminassem pacificamente, permitiu que a reconciliação com Esaú também fosse pacífica. Deus interveio. Cremos que toda a história está nas mãos de Deus. Portanto, cremos que a solução dos problemas também está com Ele. Se os problemas pudessem ser resolvidos com preocupação ou ansiedade, então, preocupem-se. Fiquem ansiosos. Mas não é assim. A preocupação ou a ansiedade não resolvem problemas. Um problema de 20 anos. Um problema que chegou ao ponto extremo de vida ou morte. Mas quando tais problemas são entregues nas mãos de Deus por uma noite, e quando Deus intervém por apenas uma noite,
Ele faz-nos pensar: quando foi que isto aconteceu? Por que motivo me preocupei? Havia mesmo necessidade de me preocupar tanto? Deus resolve e transforma as coisas desta maneira. Da noite para o dia, em apenas uma noite, no caminho para encontrar o grupo do seu irmão, o coração pode mudar e o problema pode ser resolvido. Quando Deus intervém, é isto que acontece. Quando Jacó deixou a sua casa, ele e Esaú eram certamente inimigos. Esaú tinha decidido matar Jacó. Chegou a declarar abertamente: vou esperar apenas até que o meu pai Isaque morra. No entanto, quando Jacó voltou para casa, eles reconciliaram-se. Para qualquer um que olhasse, essa reconciliação não seria fácil. O longo intervalo de 20 anos e a grande distância de Berseba a Padã-Arã eram pequenos se comparados ao abismo que se abriu entre os irmãos. Esse abismo, que parecia impossível de ser transposto, foi completamente fechado num instante. Esta é a obra maravilhosa de Deus. Amados irmãos, vocês têm problemas que parecem insolúveis? Mesmo que seja um problema que não se resolve há muito tempo, ou um problema com um grande abismo entre pessoas que faz pensar: esse abismo não pode ser transposto, nenhum problema é insolúvel, pois Deus existe. Quando o nosso Deus intervém, mesmo o problema mais antigo pode ser resolvido numa única noite. Não importa quão grande seja o abismo, ele pode ser fechado num instante. O problema é que nós mesmos precisamos de mudar. Precisamos de mudar para uma postura de fé, acreditando que este problema, quando levado diante de Deus, mudará, poderá ser transformado. Assim como Jacó se transformou em Israel, assim como a pessoa que evitava se tornou a pessoa que enfrentava, assim como aquele que estava no último lugar se tornou aquele que ia à frente de todos, se nós mudarmos através de um encontro profundo com Deus, então os problemas deixarão de ser problemas, e eles serão resolvidos de forma pacífica e completa. Portanto, o problema com Esaú não é, na verdade, o problema real. Problemas de relacionamento com pessoas não são o problema real. O problema real é o nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado, quando temos um encontro profundo com Ele e compreendemos quem Ele é, os problemas com as outras pessoas resolvem-se naturalmente. Por isso, não nos devemos concentrar nos problemas entre as pessoas. O nosso olhar não se deve fixar nos problemas humanos que surgem na nossa vida. A questão é: qual é o meu relacionamento com Deus agora? Estou a viver cada dia com a mesma profunda emoção de quando encontrei Deus pela primeira vez? Esta é a raiz do problema. Que hoje seja um dia para aprofundarem o vosso relacionamento com Deus, e que, a partir desse relacionamento restaurado, vocês possam restaurar e resolver todos os vossos problemas. Eu vos abençoo em nome do Senhor.